Boa noite. Em primeiro lugar, é uma grande satisfação ocupar hoje aqui esse microfone, né, para tentar retribuir um pouco do que eu recebi dessa casa. A ideia hoje era trazer para vocês um pouco do conhecimento histórico do que ocorreu nesse momento em que um cidadão francês abraçou uma causa, atendendo a um chamado, e produziu peças maravilhosas. E hoje a gente vai tentar ver como se deu esse processo, né? Como foi feito esse trabalho, conhecer um pouco mais dessa figura que foi Allan Kardec e o resultado do trabalho que ele realizou. Para a gente entender o processo de elaboração desse trabalho, é importante a gente situar no tempo, no espaço, qual era a situação da época em que Kardec viveu, né? Como eu falei, Kardec era francês e na Europa, principalmente, passava no século XIX por um processo de transformação muito forte, que havia começado no século anterior, no século XVIII, com a Revolução Industrial. Esse processo de Revolução Industrial mudou o perfil da economia da Europa, transformando o que antes era uma economia basicamente agrária para um processo de industrialização, com concentração de empregos próximos dos grandes centros, das grandes cidades. E durante esse século XIX, muitas transformações estavam ocorrendo, né? Desde invenções, né? Estudos científicos que tiveram um grande impacto nos pensadores daquela época. Eu vou dar alguns exemplos desse cenário, né? A gente tem, por exemplo, o surgimento das ferrovias, que permitiu o grande intercâmbio de mercadorias entre as grandes cidades, os países, tá? Culminando em 1804 com a invenção da locomotiva a vapor, vindo dos primeiros veículos usados para a guerra. É bom lembrar que nessa época a Europa estava passando por um processo de guerras, chamadas guerras napoleônicas, que se estendeu até 1814. Então, muita coisa girava em torno da guerra, de produzir para a guerra, né? Essa industrialização gerou um crescimento populacional muito grande na Europa, mas muito mais uma concentração nas grandes cidades. Enquanto a população da Europa dobrou de 200 milhões de habitantes para 400 milhões, a população de Londres, por exemplo, multiplicou por quase 7 vezes, passando de 1 milhão para 7 milhões, trazendo uma série de problemas para os moradores dessas cidades. E estava acontecendo nessa época também uma difusão do que se chamou de positivismo, né? Os estudiosos da época defendiam que tudo que não fosse plenamente justificado cientificamente não tinha valor. O conhecimento era o conhecimento científico. Qualquer um outro conhecimento começou a ser negado, né? E aí passou por teorias evolucionistas como a de Charles Darwin, que é a da origem das espécies, em que ele começou a demonstrar a evolução dos animais, do próprio ser humano, através de observações, de viagens que ele fazia, né? E aí as pessoas começaram a, recebendo esse conhecimento, criticar tudo o que era imposto a eles de conhecimento anteriormente, de forma dogmática, principalmente pelas religiões, né? O que gerou uma importante ruptura
com os padrões religiosos da época, principalmente o cristianismo. A gente estava, nessa época, no século XIX, saindo do período da Idade Média, do período das Inquisições, as fogueiras, onde as pessoas eram queimadas justamente, simplesmente por discordar do que era posto por quem detinha o poder na época. Tem um caso interessante, que é o caso de Mendeleev, que ele foi o criador da tabela periódica. O pessoal que estudou química no colégio deve ter pesadelos com aquele negócio, né? Eu tinha demais. E é interessante que Mendeleev ele estudava os elementos químicos e começou a organizar as informações em fichinhas, com os dados de cada elemento. E um dia ele teve um sonho. Um sonho em que alguém orientava ele a distribuir essas fichas seguindo um padrão. É muito interessante. Depois, quem tiver curiosidade, dá uma pesquisada. Já era interferência do mundo espiritual, gerando novo conhecimento para os homens daquela época. Com a ruptura dos padrões religiosos, a razão, ou seja, tudo explicado cientificamente, passou a ser dogma, né? Tudo que estava fora disso era rejeitado. Então as pessoas começaram a descrer, a abandonar religiões, a se apegar muito ao materialismo, né? E nesse contexto aí nasce um cidadão chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele nasce em 1804 em Lyon, na França. Uma família tradicional, católica. O pai dele era juiz de direito. Uma família de posses, né? Ele muito cedo mostrou interesse por estudar, muito curioso. E, como eu falei, por conta das guerras napoleônicas, até 1814, quando Napoleão finalmente perdeu a Batalha de Waterloo, a França começou a ter um certo declínio econômico, social, e a família de Rivail, pensando no seu bem-estar, manda ele estudar na Suíça. Envia ele para estudar na Suíça aos 10 anos. Entre 1814 e 1815, ele vai estudar em Yverdun, na Suíça, num castelo, que se chamava Instituto Pestalozzi, por conta do Henrique Pestalozzi, que era o diretor desse instituto. E aí é importante a gente falar um pouco dele pela influência que ele vai ter em Rivail, né? Pestalozzi era um pedagogo suíço, responsável por uma reforma educacional muito forte na época, né? Ele provia a educação às crianças que iam para esse instituto através, principalmente, da descoberta, da resolução de problemas por observação. Ele prezava pela construção do conhecimento. E daí se originou depois as teorias, as pedagogias construtivistas, né? Que até hoje a gente vê em algumas escolas sendo adotada, e que era um contraponto ao ensino que era ministrado na época, que era muito catequético, ou seja, você tinha um conjunto de informações que o professor simplesmente passava para os alunos, e aí os alunos absorviam ou não, dependendo da sua capacidade. Ele procurava dar uma educação à criança que formasse um vocabulário, ideias, conceitos. Ele induzia aos alunos a essa formação. E esse ponto a gente vai ver muito forte no trabalho de Kardec, né? Kardec levou isso ao extremo. Para você ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, ele, em torno de 14 anos para 15 anos, ou seja, 4, 5 anos depois que começou a estudar no Instituto, ele já era um dos principais discípulos de Pestalozzi e já ocupava uma função de destaque como monitor de diversas atividades. Ele já ensinava a outros alunos naquela época, né? E aí, por volta de 18 anos, ele retorna a Paris.
e começa a publicar livros pedagógicos. Primeiro foi um tratado sobre aritmética, muito interessante, que foi adotado imediatamente pelo ensino francês. E aí ele não parou de produzir. Até hoje, muito da obra do professor Rivail, na época não existia a figura de Allan Kardec, muito da obra do professor Rivail ainda subsiste lá na França como fundamento do modelo educacional francês. E aí ele funda em Paris um instituto, nos moldes do Instituto Pestalozzi, que chamou Instituto Rivail. Na época, a família dele já não estava com muito dinheiro, né? Ele se associou a um tio, que tinha posses. Esse tio entrou como o capitalista, o que financia o negócio. E aí eles montaram o instituto. Nesse instituto, Rivail veio a conhecer a professora Amélie, com quem se casou depois, em 1932. Interessante notar que a professora Amélie era uma senhora já 9 anos mais velha do que o professor Rivail. Na época que eles casaram, ela tinha 37 anos. No século XIX, isso já era uma idade muito avançada para pensar em ter filhos. Então eles optaram por não ter filhos. Era só o casal. E isso permitiu que eles se voltassem quase que completamente ao estudo. E foi fundamental depois no processo da codificação espírita. A professora Amélie, a esposa do professor Rivail, foi um grande suporte que ele teve no seu trabalho. Questões financeiras levaram a fechar o instituto depois. Esse tio dele se envolveu com negociatas financeiras, alguma coisa, precisou de dinheiro, tiveram que fechar o instituto e ele ficou sem ter o espaço que ele tinha para ensinar, mas não deixou o trabalho do ensino. Ele ensinava em casa, inclusive tinha turmas de alunos que ele atendia gratuitamente. E ele, por ser uma pessoa muito letrada, ele era um poliglota, ele falava 4, 5 idiomas, traduzia muitos volumes, né? E ele fez disso a sua renda, chegando inclusive a trabalhar como contador. Ele chegou a trabalhar como contador para umas 3 ou 4 empresas, nesse processo dele de tentar se manter materialmente. E nessa época começam a aparecer alguns fenômenos estranhos, né? Fenômenos que até aquele momento não tinham uma explicação muito lógica, muito científica, como era a mentalidade que se esperava para aquele período, né? A gente tem registros, por exemplo, em Buffalo, em 1846, os irmãos Davenport, eles se apresentavam publicamente fazendo um show. Era muito comum nessa época, meio shows bizarros, coisas desse tipo. Então eles tinham um show em que eles montavam uma cabine no palco e eram amarrados dentro dessa cabine com uma série de instrumentos musicais, e esses instrumentos começavam a tocar sozinhos, enquanto eles estavam trancados dentro dessa cabine. Em 1848, aí vem o fenômeno talvez mais simbólico para o espiritismo, que foi o advento das batidas ocorridas na casa em Hydesville, da família Fox. Naquela ocasião, 2 das irmãs, eram 3 meninas, 2 delas se adiantaram e começaram a buscar a comunicação com aquele ser que usava as batidas para tentar se fazer percebido. E logo depois desse evento, elas ficaram muito conhecidas e começou um processo de utilizá-las para fazer também apresentações. A história delas não é muito feliz. Depois, algumas delas se envolveram com alcoolismo muito forte. Intriga entre as irmãs gerou questão de denúncias, acusando elas de
de se utilizarem de fraude para fazer as apresentações. Então, teve um processo muito complicado para elas. E nesse cenário começam a surgir o evento das mesas girantes. A gente já ouve falar bastante, né? Quando alguém fala do surgimento do Espiritismo, sempre fala desse evento das mesas. E essas mesas, os primeiros registros dele também vieram dos Estados Unidos, na região de Nova York, e que no começo da década de 50 do século XIX, com a navegação, os grandes vapores que cruzavam o Atlântico, levaram isso para a Europa, e chegou na Europa em 53, através da Alemanha. 53 para 54 já estava completamente difundido na Europa. E aí eu faço um parênteses que quando eu fiz essa apresentação eu não tinha essa informação, e eu assisti uma palestra do Luciano Klein, recentemente, em que ele cita um estudo dele, em que ele localizou registros de um periódico, de um jornal aqui no Ceará, de 1854, relatando reuniões de mesas girantes em Fortaleza. Ele reportou como muito interessante essa informação, porque casa com o período em que essas reuniões chegaram na Europa. Elas podem ter se difundido também para a América do Sul, né, partindo dos Estados Unidos. E ele encontrou jornais da época com esses registros, inclusive utilizando uma nomenclatura que Kardec só viria depois a propor quando publicou o primeiro volume, a primeira edição do Livro dos Espíritos. E usavam, por exemplo, ele citou o termo médium como sendo a pessoa responsável pelos eventos que ocorriam nas reuniões. Essas reuniões difundiram-se rapidamente nas casas das famílias. Era o evento que as pessoas iam à noite. Era a confraternização das famílias daquela época. E o professor Rivail, que até o momento ele atuava nessa carreira de pedagogo, de contador, de tradutor, mas ele era um grande estudioso também de uma ciência que estava surgindo na época chamada magnetismo, onde se buscava estudar a influência de pessoas ou animais com sua força magnética em outros, né? E a primeira pessoa que chegou para o professor Rivail para falar das mesas girantes foi um senhor chamado Fortier, que era um magnetizador com quem o professor Rivail tinha muito contato, trocava muita informação. Só que esse primeiro relato sobre as mesas girantes passou meio que sem muita atenção. Eles tratavam o evento como sendo efeito da magnetização dos presentes na reunião com a mesa, então eles entendiam que a força magnética das pessoas seria capaz de mover as mesas. E não deu maior importância aos eventos, né? No ano seguinte, ele encontrou com outro amigo, o senhor Carlotti, que voltou a falar das mesas, já com uma ênfase maior, e já trazendo uma possibilidade de ser um evento que tivesse interferência de entidades espirituais. Na primeira conversa, eles trataram a coisa meramente como uma ação magnética. Dessa conversa já veio esse novo elemento da influência espiritual no movimento das mesas. Mas também não foi nessa ocasião que ele se prestou a ir ver em loco as reuniões. Mas ainda em 55, convidado por um senhor chamado senhor Patier, ele foi pela primeira vez a um evento de mesas girantes na casa da senhora Pleine Maison. Coincidentemente, iguais às nossas, eram reuniões dia de terça-feira na casa dela, né? E ele foi lá e viu pela primeira vez o processo que se dava aqueles movimentos, né? Lá também ele conheceu o senhor Baudin,
que depois vem ter uma importância muito grande no processo de codificação. O senhor Baudin também promovia reuniões na casa dele, e as filhas dele eram médiums e eram as responsáveis pelas reuniões. E aí Kardec faz a primeira observação com relação às reuniões das mesas girantes. Ele disse: entrevi naquelas aparentes futilidades, no passatempo que faziam daqueles fenômenos, qualquer coisa de sério, como que a revelação de uma nova lei que tomei a mim investigar a fundo. Por que ele diz isso? Porque até aquele momento as reuniões das mesas girantes se davam basicamente para ouvir as pancadas na mesa, ou aquelas que já estavam mais avançadas, já tinham alguma comunicação escrita mais elaborada, através de cestinhas com o lápis preso, elas se prestavam exclusivamente a responder perguntas fúteis. Ah, quando é que eu vou casar? Eu vou abrir um negócio, esse negócio vai dar certo? Ah, fulano falou mal de mim, o que é que eu posso fazer com ele? Questões banais, fúteis, e que a gente sabe hoje que no mundo espiritual tem gente disposta a responder qualquer tipo de pergunta, né? Também serão respostas fúteis e sem importância. Até aquele momento era esse tipo de coisa que acontecia nas reuniões. Mas ele ali viu uma coisa mais séria, viu uma possibilidade de uma coisa mais séria. E ele passou a ir a essas reuniões investido na figura de cientista. Ou seja, ele começou a pesquisar o que aqueles espíritos, aquelas entidades, que até o momento ele não sabia muito bem o que é que se tratava, o que é que elas diziam para as pessoas. E começou a fazer perguntas. Perguntas sérias, perguntas de cunho científico, perguntas de cunho filosófico. E o interessante que dava mais, que causava maior curiosidade é que as médiums que eram usadas nesse processo geralmente eram crianças de 12, 14 anos. Naquela época, meninas que provavelmente nem à escola iam, tinham uma educação normalmente em casa, educação muito mais voltada para os afazeres domésticos do que propriamente para o conhecimento científico e filosófico, mas elas eram capazes, através da mediunidade, de responder questões bastante elaboradas. Isso gerou um alerta muito maior para a pesquisa de Rivail. E aí, ao longo do trabalho, numa reunião na casa do senhor Baudin, ele recebe uma mensagem de um espírito que na época eles tratavam todos como espírito familiar. Hoje a gente tenta classificar como mentor, como anjo da guarda, como espírito amigo. Na época eles sempre tratavam como espírito familiar. É aqueles espíritos que estavam sempre acompanhando as pessoas. E esse espírito familiar do professor Rivail se apresenta a ele como a verdade. Para ti chamar-me-ei a verdade. E a partir daí as manifestações desse espírito foram colocadas nos livros, chamando de espírito da verdade. Na época, na casa do senhor Baudin, o espírito que mais se manifestava era um espírito chamado Zéfiro. Era um espírito familiar que acompanhava a família Baudin. Era um espírito brincalhão, mas que tinha uma característica de responder perguntas sérias quando era motivado. E foi com ele que o professor Rivail teve as primeiras conversas. E um dia ele chega para a reunião reclamando que na noite anterior ele ouvia muita pancada dentro de casa. Ele estava trabalhando na catalogação das perguntas que ele vinha fazendo nas reuniões, mas essa noite ele não conseguiu trabalhar, porque ele começava a trabalhar, sentava na mesa e começava as pancadas na parede. Ele se levantava, ia procurar as pancadas sumiam. Voltava a sentar, as pancadas
voltavam na casa dele. A mulher dele chegou em casa, ele perguntou se ela estava ouvindo, ela ouvia as pancadas, procurou com ele e não encontrou. E na reunião do dia seguinte ele interpelou o Zéfiro e perguntou a ele, você está ciente das pancadas que eu ouvia na minha casa à noite? Você pode me dizer de que é que se tratava? E Zéfiro disse para ele, era teu espírito familiar tentando te fazer perceber. E ele, até o momento, não tinha conhecimento desse espírito familiar que o acompanhava, e ele perguntou, quem é esse espírito familiar? E Zéfiro disse, olha, ele está aqui, você pode perguntá-lo. E foi aí que ele disse, meu espírito familiar, obrigado por me acompanhar, e se me for digno, me diga quem você é. E aí foi que ele respondeu, para ti chamar-me-ei a verdade. E aí disse que a partir daí iria acompanhá-lo mensalmente, durante um intervalo de tempo, para orientá-lo nesse trabalho. 11 meses depois dessa primeira mensagem, outra perturbou mais ainda o educador, quando o Espírito de Verdade foi mais enfático com relação ao trabalho que ele deveria fazer. Quanto a ti, Rivail, a tua missão aí está. És o obreiro que reconstrói o que foi demolido. E aí é inevitável que a gente comece a fazer associações. Um espírito se apresenta como a verdade, depois diz que ele vai ser um obreiro, que vai reconstruir o que foi demolido. Rivail ficou meio cético, como ele era, e pediu que repetisse, e ele confirmou. Confirmo o que foi dito, mas recomendo discrição. Se quisesse sair bem, recomendo discrição se quiser sair bem. Tomará mais tarde conhecimento das coisas que agora o surpreendem. E o Espírito da Verdade passou a orientar o professor Rivail nesse estudo, né, a reunir e publicar os ensinamentos que ele obtinha nas mesas, e fez previsões do resultado desse trabalho para o professor Rivail. Disse que ele ia sofrer bastante com isso. A vida dele ia ser marcada por sacrifícios, sacrifício de repouso, sacrifício de tranquilidade, da saúde e da própria vida. Ou seja, estava alertando para o professor Rivail que se ele entrasse, que ele aceitasse essa missão, ele estaria ciente de que iria ter que ter força para sustentar todos os dissabores que viriam depois. E não poupou Rivail de nada quando disse, olha, não tem problema se tu não aceitar. Tu vai e a gente encontra outro para fazer o trabalho. Mas Rivail não abriu do processo. E aí o Espírito de Verdade recomendou para ele uma série de cuidados e qualidades que ele deveria ter para fazer o trabalho direito. E é interessante que essas recomendações servem para a vida da gente em qualquer momento, né? Humildade, modéstia, desinteresse, coragem, perseverança, devotamento, abnegação, firmeza inabalável, prudência e tato, para não comprometer o sucesso do trabalho com atos ou palavras intempestivas. E uma coisa que eu esqueci de falar, que naquela conversa aquela primeira conversa que Rivail teve com o Espírito de Verdade, em que ele falou que batia na parede para chamar a atenção do professor, na verdade ele queria mostrar para o professor que uma página que ele estava escrevendo naquela noite continha um erro grave. E como o professor Rivail não era dotado de uma mediunidade ostensiva que pudesse receber essa orientação diretamente, ele quis, com aquelas batidas, interromper o trabalho que ele estava executando. E orientou para ele, olha, procura na página tal, entre as linhas 3 e 30, vai ter um erro lá, leia de novo que você vai encontrar. E o professor foi lá e realmente encontrou um erro grosseiro que ele tinha deixado passar. Observando essas reuniões, fazendo essas perguntas, catalogando as respostas, ele era muito metódico com relação a isso, e ele usava o método científico de uma forma bem estruturada, ou seja, ele lançava uma hipótese
E para essa hipótese ele lançava uma série de perguntas, na medida que as respostas chegavam, ele via se aquela hipótese inicial era mantida ou não, de acordo com as informações que ele recebia, e assim ele ia construindo o conhecimento. E ele começou a ver que com essas respostas que ele recebia, que os espíritos, que na verdade são almas desencarnadas, eles são como os homens, né? Não é o fato de morrer ou de desencarnar que faz com que o espírito da gente se eleve automaticamente. Então, os espíritos, nada sendo senão alma dos homens, não tinham nem a soberana sabedoria, nem a soberana ciência, que o seu saber era limitado ao grau de adiantamento, e que a opinião deles não tinha senão o valor de uma opinião pessoal. Então, com isso, ele viu uma preocupação de ter que perguntar a mais gente, né? Se eu estou perdido numa cidade que eu não conheço, chego para uma pessoa e pergunto, olha, onde é que fica a estação de trem? Aquela pessoa me diz onde é. Provavelmente eu não vou aceitar só essa resposta. Eu vou procurar, vou andar um pouquinho e vou perguntar a outra pessoa, olha, onde é a estação de trem? As pessoas vão começar a me apontar para o mesmo lugar. Então foi isso que ele fez. Ele começou a apresentar a mesma pergunta para médiuns diferentes e receber respostas de espíritos diferentes, e muitas dessas respostas casavam com as que ele já tinha recebido. E aí ele usou vários médiuns para obter as mensagens utilizadas na sua pesquisa. No primeiro trabalho, que foi o Livro dos Espíritos, a primeira edição, ele usou principalmente 3 jovens. Julie Baudin, de 14 anos, Caroline Baudin, de 16, que são as filhas do senhor Baudin, e uma outra médium de em torno de 19 anos, chamada Ruth Jaffé. As irmãs Baudin receberam a grande maioria das respostas, as perguntas que ele fazia. A jovem Ruth Jaffé tinha ao longo do trabalho, ela já vinha recebendo uma série de mensagens e catalogando, e de repente entregou para Rivail alguns cadernos com um material muito vasto que casava com a pesquisa que ele vinha fazendo com as irmãs Baudin. Mas além dessas 3, cerca de 10 médiuns foram consultados nessa primeira edição do Livro dos Espíritos. E aí eu já adiantei falando do Livro dos Espíritos, né? Mas quando o professor Rivail terminou esse trabalho de catalogar, ele entendeu que era o momento de publicar. O livro ainda não era o que se poderia dizer que era uma obra terminada, mas ele já tinha recebido uma série de sinalizações que era preciso levar essa informação que ele já tinha a público para receber os primeiros feedbacks, as primeiras respostas com relação ao conhecimento que ele estava gerando. E aí, no momento de editar, surgiram 2 perguntas. Primeiro, qual seria o título do livro? E segundo, como ele iria assinar esse livro? O título ele não teve muita dúvida, porque ele não se considerava o autor. Ele dizia que os autores eram os espíritos que mandavam mensagens para ele. Então ele não teve dúvida. O livro vai se chamar O Livro dos Espíritos. E aí ele precisava de um nome para o suposto autor da obra, ou do codificador da informação, porque ele já havia sido recomendado diversas vezes que tivesse descrição no seu trabalho. E se ele publicasse esse material com o nome de professor Rivail, que já era muito conhecido na França e boa parte da Europa, poderia desvirtuar a percepção das pessoas com relação àquela informação nova que chegava. E aí ele resgatou uma informação do espírito Zéfiro, que disse a ele que eles já tinham vivido juntos uma vida anterior no território que hoje é a França, na época chamava Gália, na época dos celtas, a Europa mais antiga, na época que o imperador Júlio César veio de Roma para invadir
o território da Gália, né? E Zéfiro e o professor Rivail trabalhavam juntos como druidas, que eram sábios que ensinavam filosofia. E ele disse para o professor Rivail que o nome dele na época era Allan Kardec. E ele disse, não, então eu vou adotar esse nome para a minha produção. E aí surgiu, em 18 de abril de 57, que a gente comemorou na semana passada os 160 anos dessa publicação, a primeira edição do Livro dos Espíritos. E com isso o surgimento formal da doutrina espírita. Porque até esse momento existia o conhecimento, existia as filosofias espiritualistas, mas o espiritismo estruturado, como foi feito nesse livro, não existia. Então, confunde-se a publicação da primeira edição com o surgimento formal do espiritismo. E aí o Livro dos Espíritos, dentro da codificação, que são vários livros, ele representa a parcela filosófica da doutrina. Ele contém os princípios da doutrina espírita. Nessa primeira edição eram apenas 501 questões. Como eu falei, ainda não era um produto acabado. Ele era um produto a ser publicado para causar o primeiro impacto na sociedade da época, né? E com esse livro, Kardec, usando todo aquele conhecimento que ele recebeu lá na Suíça, no Instituto Pestalozzi, ele teve um trabalho muito sério de dar significado a tudo que era proposto, inclusive propondo novas palavras, né? Então, espiritismo, espírita, perispírito, psicografia, psicofonia, reencarnação e uma série de outros termos não existiam. Foram propostos por Allan Kardec no século XIX. E aí é interessante a gente fazer um parênteses que às vezes, por pura ignorância, às vezes se atenta contra o espiritismo em dizer, não, mas se você procurar na Bíblia, você não acha nada de reencarnação, você não acha nada de perispírito, não, essas palavras não existiam. Na antiguidade se falava em renascimento, né? Mas reencarnação era um termo novo criado no século XIX por Allan Kardec. E aí a publicação desse livro causou um enxame na Europa, né? As ideias revolucionárias para a época foram facilmente difundidas, a curiosidade gerou a busca por esse livro, né? E aí começaram a surgir as correspondências. Pessoas interessadas naquela informação começaram a querer se corresponder com Kardec. E eram milhares de cartas chegando para ele. E aí ele sentiu a necessidade de organizar as respostas a essas cartas e alguns estudos que ele vinha fazendo em um periódico, né? E aí, em 1º de janeiro de 58, ele publica o primeiro número da Revista Espírita. Era uma revista mensal, onde ele trazia uma série de artigos escritos por ele ou por outros pensadores da época, e trazia uma troca de informações muito grandes através de cartas com leitores, né, com médiuns de outros países, e aí começa a difusão dessas informações. Ao passo que ele funda também a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Se torna presidente dessa sociedade, e aí ele começa a ter um ambiente propício para as discussões, para a realização das reuniões, né, e para estruturar o trabalho. Em 59 ele publica um novo livro chamado O que é o Espiritismo, em que ele tenta, nesse livro, responder uma série de questões que foram chegando depois da publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos. E esse livro, ele não é considerado um dos 5 básicos da doutrina espírita, junto com outro livro chamado Obras Póstumas, que foi publicado depois da morte de Allan Kardec.
eles são conhecidos como obras complementares, que aí fecham 7 obras, né? Em 1860, aí ele vem e publica a segunda edição do Livro dos Espíritos, que é muito parecida com essa que a gente conhece hoje. Ela tem já 1018 perguntas, ou seja, mais que dobrou a quantidade de perguntas do livro, né? Houve uma mudança na estruturação das sessões, a inclusão de novas sessões, que, de acordo com o mentor espiritual de Kardec, na época do lançamento da primeira edição, não seria muito bem aceito pela sociedade. Então, ele recebeu a orientação para publicar a primeira edição com menos informação e depois trazer uma informação mais robusta na versão definitiva. Em 61, ele publica o Livro dos Médiuns, que aí traz uma nova parcela da doutrina espírita, que é a parcela experimental, a parcela científica. E aí ele vai discorrer sobre como se dá todos os processos de manifestação espiritual e as formas de comunicação que eram possíveis com as entidades espirituais. Ele fala de como se procede a mediunidade, quais são a que os médiuns têm que ficar atentos. É uma leitura bastante interessante. Em seguida, ele publica o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que traz o terceiro tripé da doutrina espírita, que é a parcela moral, a parcela de religião, né? Ele traz as passagens do Evangelho explicadas ou contextualizadas com o conhecimento que agora surgia da doutrina espírita. Em seguida, ele publica o livro O Céu e o Inferno, onde ele discorre basicamente na parte inicial fazendo uma comparação da visão religiosa da época, do que era um céu, do que era o inferno. Ele tenta desconstruir essas ideias, faz o contraponto com a doutrina espírita. E a segunda parte do livro, ela é basicamente composta de relatos de espírito, em conversas nas reuniões mediúnicas. E aí catalogadas em diversas categorias: espíritos sofredores, assassinos, espíritos felizes, espíritos evoluídos. Nos permite ter uma visão muito interessante das diversas categorias espirituais, níveis de evolução. Em 68 ele publica a Gênese, que aborda questões de ordem filosófica e científica, como a criação do universo, a formação dos mundos, o surgimento do espírito. Com isso, fecha-se a base da doutrina espírita, que são as 5 obras básicas. Em março de 69, ele desencarna, em virtude de um aneurisma cerebral, trabalhando na sede do seu escritório. Ele foi sepultado no cemitério de Montmartre, o mais antigo de Paris. Uma comissão de 7 componentes assumiu a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, mas que acabaram muito subordinados ainda à senhora Amélie, a esposa, a viúva de Kardec. Ela ainda tinha digamos, um pulso forte sobre a atuação da Sociedade Espírita. E é publicada a última edição da Revista Espírita em abril de 69. Kardec, quando desencarnou, ele já tinha deixado pronto o último volume da revista. Os restos mortais de Kardec foram transferidos depois para o cemitério Père-Lachaise, que é o cemitério mais tradicional de Paris, onde estão sepultados uma série de nomes importantes da história francesa. E o túmulo de Kardec é um dos mais visitados do cemitério. E o interessante é que o túmulo foi construído com 3 pedras grandes, simulando as construções da época do celta, né? Do que seria a época da encarnação dele como Allan Kardec.
E aí, o que é que Kardec deixou para a gente com esse trabalho, né? Ele fez a formulação do que hoje a gente conhece por doutrina espírita ou espiritismo. E aí ele define que o espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como suas relações com o mundo corporal. Essa abordagem científica da doutrina espírita, ela tem muito daquilo que eu falei no começo da apresentação. Na época, o que não fosse ciência não era válido. Tudo que quisesse ter valor tinha que ser tratado como ciência, como razão. O Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. E aí, mais uma vez, a gente resgata aquela passagem do Evangelho em que Jesus disse que vai pedir para que seja enviado à terra depois um Espírito da verdade, que será o Consolador, que vai trazer de volta tudo o que ele ensinou, que os homens já terão esquecido o que ele ensinou nessa época em que ele chegar, e que ele não vai apresentar, ele vai, na verdade, reapresentar os ensinamentos de Jesus com tudo aquilo que não foi possível falar para os homens da época que Jesus veio à Terra. Se a mensagem de que Jesus trouxe já foi difícil de ser aceitada por grande parte do povo de sua época, imagine ele chegando naquela época com todo essas informações que hoje nós temos. A doutrina dos espíritos, ela é fundamentada principalmente em cinco princípios. O primeiro deles é a existência de Deus, o reconhecimento da existência de Deus, inteligência máxima, criador de todas as coisas. O segundo princípio, a imortalidade da alma. A vida não acaba com o fim do corpo. O corpo falece, se desintegra, volta a integrar, volta às substâncias para integrar a natureza, mas a nossa alma permanece. Consequência desse primeiro, nós temos a pluralidade das existências. Nós, como espírito, viemos e veremos ainda muitas vezes a Terra, buscando a evolução espiritual, aprendendo a cada passagem um pouco mais, evoluindo um passinho de cada vez. E aí é importante a gente sempre destacar que não precisa que nós tenhamos muita aflição se eventualmente identificarmos que a nossa necessidade de melhoria é muito grande. Todos nós precisamos melhorar. E é preciso que a gente tenha consciência de que a gente faz isso passo a passo. Muitas vezes querer dar um passo maior do que a nossa perna faz com que a gente caia. Então é muito mais importante uma pisada segura na direção correta do que propriamente saltos muito grandes. Outro princípio do Espiritismo é a pluralidade dos mundos habitados. E aí o Espiritismo entende que por que a Terra, um planetinha, desculpe a expressão, insignificante no universo, seria o único capaz de ter vida, de receber e dar vida. Provavelmente não somos os únicos. E o último princípio, a comunicabilidade dos espíritos. Apesar de estarmos em dimensões diferentes, nós estamos agora na dimensão espiritual, existe uma dimensão espiritual, nós estamos na dimensão material, existe uma dimensão espiritual, e essa dimensão espiritual também temos já relatos de que ela tem vários níveis, né? Mas sempre há a possibilidade da comunicação.
A mediunidade, que é uma característica orgânica do indivíduo, ela veio para dar essa possibilidade. O Espiritismo ele proclama a fé raciocinada, baseada no estudo e na compreensão das ideias, de acordo com as descobertas científicas de sua época. Kardec chegou a dizer que se em algum momento a ciência negar alguma informação que foi dada através da obra espírita, que nós abandonemos e seguimos a ciência. Ou seja, até o momento não teve nenhuma, né? Mas, se isso ocorrer, nós não temos que negar a ciência. Nós vamos usar o conhecimento da gente para interpretar melhor esse conhecimento científico. E aí, como ele proclamava que é uma fé raciocinada, baseada no estudo, dá-se a importância da leitura. Da leitura, principalmente das obras básicas da codificação. Não é fácil, não é uma leitura leve, é uma leitura para estudo, não é romance que você lê tranquilamente, de uma vez só. São livros de estudo, mas muito importantes para construir, inclusive, a nossa fé. Uma vez que a gente entenda os fundamentos, a gente recebe os ensinamentos de forma bem mais fácil. E aí muita gente pergunta, qual ordem eu devo ler essas obras? Diversas pessoas têm sugestões diferentes. Eu vou dar uma que serviu para mim, mas pode não ser a ideal. Eu optei por ler na sequência do que foi lançado. Essa numeração que está colocada. Busquei com isso tentar receber as informações de forma como ela foi construída na época. É claro que quando a gente termina essa sequência de leitura, é inevitável que a gente sinta a necessidade de voltar a alguma obra, né? Não são obras que a gente lê uma vez, como um romance, encosta na estante e deixa. Como eu falei, são obras de estudo. Elas têm um conhecimento muito forte. A segunda leitura nunca é igual à primeira. Eu ainda não consegui fechar uma segunda leitura de nenhum deles. Estou tentando ainda. Mas, com certeza, o conhecimento disso que está posto nesses livros é muito importante para o embasamento. E aí eu vou destacar principalmente esses três, que é aquele tripé que eu citei na apresentação. O Livro dos Espíritos, com a parcela filosófica e todo o conhecimento básico em cima do qual foi construído o Espiritismo. O Livro dos Médiuns, com a parcela experimental ou científica, ou seja, como se dá o processo de comunicação, de manifestação dos espíritos. E o terceiro, a parcela moral da doutrina, o conhecimento do Cristo, a moral do Cristo, interpretada sob a visão espírita. Os demais livros são muito interessantes, merecem uma leitura sem dúvida. Esses três, indiscutivelmente obrigatórios. Tá? E para finalizar, eu trouxe aqui uma mensagem do Espírito de Verdade, que está em O Evangelho segundo o Espiritismo, que diz para a gente: trabalhadores, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O trabalho de vossas mãos fornece o pão terreno aos vossos corpos, mas vossas almas não estão esquecidas. Eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso, quando a trama escapar de vossas mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentirei surgir e germinar em vós a minha preciosa semente. Muito obrigado.